Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal Luzes. Eu sou Fer Moraes, então vamos para mais um capítulo que chama A Centelha Divina em Cada Um de Nós, ou A Presença de Deus em Cada Um de Nós, né? Lembrando que você está no canal Luzes, eu peço por gentileza, se você gostar desse vídeo, você gostar desse estudo, você nos ajudar a compartilhar, curtindo, né, primeiramente, se inscrever, bater o sininho do nosso canal, para nos inspirar e para nos animar. E eu sempre trazer, então, vídeos, além do livro Fundamentos da Reforma Íntima, que é esse, também trazer outros vídeos. Eu daqui a pouco vou fazer um vídeo sobre o suicídio, então nos dê a honra de receber a curtida de vocês e compartilhar o nosso material. A centelha divina em cada um. 424. Todo ser carrega consigo uma centelha divina. A presença de Deus está em tudo e em todos. Ninguém é beneficiário exclusivo dessa presença. Assim como nós falamos dos apóstolos ontem, entre aspas, os apóstolos, ninguém é mais privilegiado aqui no nosso planeta, tá? Cada um tem a sua missão e cada um tem a sua evolução. Se o Joãozinho, ele é mais educado, ele é mais compreensível e ele já sabe como funciona o processo aí da reforma íntima, se ele tem mais facilidade ou nas suas mediunidades, é porque ele trabalhou muito para chegar nisso, tá certo? Então ninguém é beneficiário aí exclusivo da presença de Deus, senão isso seria um privilégio, e privilégio não é justo, não é verdade? 425. Errantes pecadores, deseducados, aprendizes, célicos, ateus, déspotas, arbitrários, maus e primitivos, possuem o dom divino no seu âmago, ainda que não consigam ou não queiram dar-lhe o devido valor. Gente, todo mundo tem. Mas por que simplesmente os ateus não acreditam em Deus? Por que as pessoas duvidam? Gente, porque, primeiramente, ou as pessoas elas não conseguem enxergar ainda a inteligência divina em nossas vidas. As pessoas elas não conseguem simplesmente ceder a acreditar no que pode acontecer com eles, né? Ou simplesmente eles ainda eles não receberam ainda aquele momento. Porque acredito eu que no futuro, cada um dessas pessoas, que seja no dor ou no amor, depende dessas pessoas, elas vão ter um momento para simplesmente começar a acreditar em Deus. Tem experiências de pós-morte, no qual que a pessoa ela entra em coma profundo e ela simplesmente volta e fala que quando ela entrou em coma, ela viu todos os seus parentes. Tem uma criancinha que quando entrou em coma, ela fala que ela viu Cristo em cima de um cavalo branco. Então, cada um vai ter esse brilhar divino, essa centelha divina brilhar na sua vida. Às vezes eu acho muito chato quando tem discussão de um ateu, um religioso, a religião quer forçar a pessoa a acreditar em Deus. Não é assim que as coisas funcionam. Cada um tem o seu momento. E isso fica chato. E isso fica desconfortável. Tá certo? 426. Seja o homem esclarecido ou não, possui força suficiente para evoluir. Tem noção do amor de Deus e possibilidade de ultrapassar as suas próprias limitações. Para isso, a reforma íntima serve-lhe ela de luz para enxergar na escuridão. Toda pessoa, gente, tem uma força suficiente para evoluir. A pessoa tem força.
é que, como que eu disse, assim, atrás de uma pessoa, por exemplo, que não é esclarecida, possa ter uma família que não foi bem estruturada, não teve aí o amor de um pai e de uma mãe. Tudo isso dificulta muito para essa pessoa não ser, para essa pessoa evoluir, né? Mas todo mundo tem uma força suficiente para crescer. E a reforma divina está aí. Então, é simplesmente para limpar a lente da luzinha dentro da pessoa para ela brilhar mais. A reforma íntima, ela é uma luz para a gente enxergar a verdadeira essência de Cristo e da inteligência divina. Tá certo? 427. Não é porque algo está dentro de uma sala escura e, portanto, não visível, que não existe. Perdão. Passa que se acende uma pequena chama e apaga a claridade consegue indicar onde está o objeto procurado. Assim é o lado bom da criatura. Todos têm, poucos o acham com facilidade. Gente, é a mesma coisa que ele doeu então do 424. Não é que a pessoa simplesmente ela ignora as religiões, as doutrinas, ela ignora a inteligência divina, que ela não tem uma luz dentro dela ali que acompanha a vida. Mas depende que é aquilo, vai do momento da pessoa. Talvez um ateu ele está andando no meio da rua e vê então um cachorrinho lhe agradar e ele sente compaixão naquele cachorrinho e ele começa então a entender a inteligência divina. Ou talvez tem aquelas pessoas que precisam passar por um acidente que não é um castigo, a pessoa simplesmente ela tem um acidente e ela se recupera e através dessa recuperação ela possa enxergar a inteligência divina na sua vida. Não estou falando que Deus vai provocar um acidente para a pessoa, não. Tem muitas pessoas que começam a acreditar em Deus depois que conseguem recuperar de acidente muito grave. Né? 428. Melhorando a compreensão, aumentando a força de vontade e modificando o modo de ser, fazendo-o entender para o cristão, o encarnado descobre a sua capacidade de amar e com isso sente centelha divina em seu âmago. Continuando na mesma explicação, né, gente? Melhorando a compreensão. Como que a gente pode tirar uma reflexão desse 428? É o seguinte, assim que a pessoa ela começar a enxergar os seus erros, assim que essa pessoa começar a sentir já então uma centelha divina na sua vida, e ela então deu uma força de vontade para mudar, quando uma pessoa simplesmente ela tem uma força de vontade de mudar, que ela já cansou da vida dela, já é a mão de Deus ali. Sabe aquela pessoa que bebe, e ela está cansada daquela situação, e ela quer mudar, ela está com força de vontade para mudar, então ela enfrenta o vício, ela simplesmente já é a força, já é a mão de Deus, já é o brilho dela, ela entendendo o brilho de Deus ali na vida dela. Tá certo? 429. O ser humano sabe a diferença entre o certo e o errado. Tem condição de distinguir o bem do mal, porque escolhe o errado e pratica o mal, porque prefere ceder às suas tendências inferiores, privilegiando os prazeres da matéria em detrimento dos espirituais. Gente, as leis divinas, o ensinamento do Cristo está na nossa consciência, está dentro de nós. A partir do momento que você está olhando, por exemplo, um tênis no balcão lá de uma loja de calçado,
e você fica ali, você sabe muito bem que se você pegar o tênis e ir embora, você está roubando, você está furtando, e é crime. Então você fica frustrado que você não tem o dinheiro para comprar o tênis. Só que eu estou querendo dizer que a gente sabe muito bem o que a gente faz. Ninguém é inocente, tá? Ninguém é inocente. Ah, mas foi influência. Não. A pessoa sabe muito bem o que ela faz. Tá certo? Então, infelizmente, essas pessoas, os ladrões, os criminosos, elas vão para o lado inferior. Não a culpa dos outros, a culpa é dela mesma. A pessoa prefere roubar para ter uma vida fácil. A pessoa prefere ter aí para sentir aí um êxtase na vida. Tá certo? Só que aí essas pessoas, elas vão adquirir cada vez mais dívida na vida espiritual. Porque eu vou falar uma coisa, ser honesto é muito difícil, a gente sabe disso daí. Só que é o caminho que a gente precisa seguir. E eu procuro seguir esse caminho com muito orgulho, porque nos dá uma consciência tranquila. 430. Criminosos dos mais violentos e sem apego aos semelhantes possuem, no seu íntimo, a noção de que fazem errado e do mal que praticam. Criam para si estereotipadas teorias secundárias que dando os auxiliam no apaziguamento da consciência, atacando-lhe, vamos dizer assim, um implacável remorso. Gente, os criminosos, o pessoal, simplesmente os estupradores, esquadrejadores, pessoas extremamente violentas, elas são simplesmente tem uma luta contra a sua própria consciência e inventam cada vez mais teorias para excluir talvez um certo remorso. Tá certo? Muitas vezes a pessoa aí, ela fala, não, eu fiz isso porque foi melhor para mim. Então é algo inimaginável, né, gente? É esse que é o comentário que a gente pode pegar aí dos 430, né? Às vezes a gente vê assassinos que não têm pais que não têm consciência nenhuma, né? A pessoa simplesmente na cabeça dele ali, o importante é ele, não é simplesmente os outros. É igual os psicopatas, um detalhe que eu vi em um filme que fala que os psicopatas não importam com o sentimento dos outros, apenas com seus próprios sentimentos. Me desculpem. 431. Ser criminoso é aquele que infringe leis humanas. Quem não o é ao transgredir no cotidiano as normas cristãs? Esse 431, ele é um item muito interessante, porque é o seguinte. Porque muitas vezes nós julgamos os criminosos. Não estou defendendo nada. Não estou defendendo criminosos. E cada um que comete o errado tem que ir para a cadeia, na verdade, tem que aí arrumar os seus erros. Mas o pessoal julga, quem rouba, tudo bem. Só que a gente não tem o direito de julgar. Você sabe por quê? Porque a gente não sabe quem foi a gente nas vidas passadas. Quem foi você na época medieval? Quem foi eu na época medieval? A gente não sabe o que a gente fez. Uma vez, Chico Xavier estava saindo da prisão e um jornalista falou, Chico, aí tem espíritos doentes? Chico falou, tem mais espírito doente aí fora do que aqui dentro. Tá certo? Então a gente precisa parar de julgar achando que a gente é Cristo, meu. Nem Cristo julgou. Quem é você? Quem sou eu para julgar o outro? A gente não sabe nada da vida passada, igual que eu falei para vocês. A gente precisa falar isso, porque a gente não pode passar a mão na cabeça dos outros. A pessoa julga como se fosse Deus, cara. A pessoa não sabe nem o que ela fez na vida passada ali, quando as pessoas matou na sua espada. É inacreditável isso.
Não é verdade? Aí é aquilo. Toda vez que nós condenamos, que nós julgamos, que a gente fere o outro, nós também seríamos um tipo de criminoso nas leis cristãs. Ou você acha que só aquele povo que estava na época de Cristo traiu ele e matou fisicamente? Mais aproximadamente, segundo a história, os conservadores religiosos, os líderes religiosos, não estou falando da religião da época ali. Quem matou Cristo foi os conservadores religiosos. Foi o povo ali que traiu ele. Então, gente, toda vez que a gente erra, e muitos não colocam isso na consciência, toda vez que você erra, você julga, você maltrata, você nega o prato de comida, você está infringindo a lei do Cristo, meu. Ou você acha que só Pedro negou Cristo? Quantas vezes você nega Cristo em festa? Quantas vezes eu nego Cristo em um churrasco? Ou na escola? Ou na faculdade? A gente precisa colocar isso na cabeça. Nós erramos, gente. Quase todo dia a gente mata Cristo porque a gente nega o prato de comida para os mais necessitados. 432. Olha os meus cachorros lá dentro. Haverá o dia em que a centelha divina será acendida forte, o suficiente em cada um para que os encarnados praticam na íntegra a lei do amor, símbolo maior da presença de Deus no âmago do seu ser. É igual que eu falei para vocês. Haverá um dia que o brilho nas pessoas que não acreditam em Cristo, as pessoas que zoam a inteligência divina, ou Deus, vai começar a brilhar e a pessoa vai começar a enxergar Deus. Vai começar a enxergar a importância do Cristo nas nossas vidas. Que Jesus te ilumine, muita paz, compartilhe, inscreva, toque o sininho para receber os nossos estudos. Até mais.